Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, e depois o verso 28 e 29 do mesmo capítulo. A palavra de Deus, ela diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, façam jejuns e chorem, e planteiem, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade. Se arrependa do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam ainda. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não nos entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os dominem, e digam entre os outros: onde está o Senhor, seu Deus? E os versos 28 e 29 para terminar: e acontecerá depois disso, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os escravos e as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Eu gosto de olhar para esse texto, porque o profeta Joel está aqui há praticamente um milênio, aproximadamente, do dia de Pentecostes, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, aproximadamente, e ele, antes de dar a anunciação da profecia do que seria o Pentecostes, ele começa a falar o que a igreja, o que o povo de Deus precisaria fazer para que se cumprisse. E ele começa, e ele fala assim: eu espero que ainda assim, e agora mesmo, diz o Senhor, que vocês convertam os vossos corações. Mas não apenas convertam os vossos corações, também chorem, façam jejuns para a santificação. Mas o choro que ele pede, ele faz questão de pontuar que não são apenas aquelas lágrimas de crocodilo, ou aquelas lágrimas de remorso. Ele fala assim: eu também quero que vocês planteiem, ou seja, aquele choro que a alma é derramada, né? Talvez, se você ainda não perdeu alguém que você ama, mas quem já perdeu alguém que ama, de uma forma abrupta assim, repentina, né? Sem mais nem menos, sem você esperar, é como se um pedaço de você fosse arrancado, e dói, e ali você não simplesmente derrama lágrimas, mas você derrama sua alma, porque está doendo. É sobre isso aqui que o profeta, ele começa a falar, e ele continua, ele diz assim: eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que vocês rasguem os corações. E é interessante ele falar isso, porque naquela época era muito comum, quem estava fazendo a prática do jejum, eles rasgarem as suas vestes, para que, como se fosse um ato de rendição, um ato de se humilhar perante a Deus. Mas aqui o profeta, ele está chamando um povo para um novo nível de arrependimento. Então ele fala assim: eu não quero mais que vocês rasguem as vestes. E por que Deus fala isso? Porque muitas vezes, quando aqueles que estavam praticando o jejum para se santificar, eles rasgavam as vestes, o coração deles estava duro, o coração deles estava longe de Deus. Então o profeta fala assim: não rasguem as vestes, mas eu quero que vocês rasguem os corações de vocês. E aí ele reforça, ele fala assim: eu quero que vocês se convertam de todo o vosso coração, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo em irar-se, grande é a sua benignidade. Olha que ele está explicando, ele está chamando o povo, mas de uma maneira individual,
mesmo que ao mesmo tempo coletiva, ele está chamando o indivíduo ao arrependimento. Ele está ensinando como se deve fazer, que não é de qualquer forma, que não é no atacado, que não é de qualquer jeito. Ele está chamando o povo para um nível de arrependimento profundo. E aí ele continua: quem sabe, né? Deus não se voltará se você se arrepender e deixará o seu mal. Só que agora ele entra em um ponto muito interessante. Ele fala assim: toquem a trombeta em Sião. E a trombeta, ela tem um papel fundamental para Israel, e eu quero dar 3 exemplos desses. O primeiro é quando Israel é atacado. Até hoje a sirene toca, e aí o povo sabe o que tem que fazer, porque eles sabem que está em guerra. O segundo era para dar início às grandes festas que a nação de Israel celebrava, mas existia essa, que era quando o profeta chamava todo o povo para se reunir, porque Deus iria falar com o povo através do profeta. Então aqui Joel está falando: toquem a trombeta em Sião. Só que ele chama aqui algo que vai fazer muito sentido para nós hoje. Ele fala assim: eu quero que vocês ajuntem a congregação. Observem que a trombeta estava tocando, mas eles não eram para escutar de casa, eles precisavam se reunir em forma de congregação, assim como nós estamos reunidos. E aí depois ele fala: depois que vocês estiverem ajuntados em congregação, eu quero que a congregação seja santificada, ou seja, eu quero que todos comecem a fazer esses jejuns de santificação. Só que a gente sabe que, por mais que a palavra todos significa todos, sempre as pessoas falam assim: mas até os pequenininhos, não é verdade? Mas até os mais velhos, a partir de qual idade? E aqui o profeta, ele é minucioso nos detalhes. Eu quero que vocês tragam todos os anciãos, todos os velhinhos, todos, sem exceção, né? De forma que assim, se tiver alguém com dificuldade de se locomover, traga para cá. Não é para deixar ninguém fora daqui. E ele continua: eu também quero que vocês ajuntem as crianças em congregação. E aí, qual que é a pergunta que nós fazemos hoje? Mas a partir de qual idade? O profeta fala: tragam até as que ainda mamam. É para trazer todo mundo. É para trazer todo mundo. E quando ele vai dar o próximo exemplo, eu e você precisamos entender aqui que até esse momento nunca tinha tido uma convocação tão forte. Convocação de jejum já tinha tido, ajuntamento já tinha tido, arrependimento do povo já tinha tido, mas aqui ele faz um ponto que vai transcender a importância da guerra. Ele fala assim: o noivo, aquele que acabou de casar, vai e busca ele e a noiva do seu aposento e traz eles. Naquela época, quando as pessoas tinham acabado de se casar, eles tinham um período de licença, até mesmo da guerra, para que eles pudessem consumar o casamento. E aqui o profeta está falando assim: a lua de mel vai ter que esperar, traga o noivo e a noiva também, é para trazer todo mundo. E aí ele continua: mas não é só para o povo, os sacerdotes vão precisar chorar também. E tragam os ministros de Deus. Olha só, todos aqueles que já ministraram a igreja, por mais que estão adormecidos, ou aqueles que ainda querem ministrar a igreja, por mais que sejam em ministérios ainda que não têm expressão, tragam eles, porque eles vão ter que chorar. Só que não vai ser como o povo, não vai dar para chorar lá escondido, eles vão ter que chorar aqui na frente, entre o alpendre e o altar. É para trazer todo mundo. E aí ele conclui, no verso 28 e 29, depois disso, depois do quê? Depois desse arrependimento coletivo, genuíno e verdadeiro, desde o que ainda mama, até o mais velhinho que talvez tenha dificuldade de se locomover, depois que todo mundo se arrepender, que todo mundo rasgar o coração, que todo mundo derramar a alma em prantos, todo mundo chorar de arrependimento, depois disso, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, porque
eu estou pregando para vocês isso uma semana antes do carnaval? Porque eu quero ler com vocês o texto do verso 17. Quando ele diz: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupe o Senhor o teu povo, não nos entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios nos dominem, e para que digam entre os povos: onde está o Senhor teu Deus? Como eu disse, talvez no último século, o carnaval foi marcado pelo que eu disse para vocês. Mas na última década, a imoralidade, o pecado, deixou de ser suficiente para as pessoas se lambuzarem. E a afronta contra os princípios e valores que nós temos, ficaram escancarados em horário nobre e em rede nacional. Como um Jesus travesti. Ou como um Jesus com uma cruz introduzida nos seus orifícios. Vocês sabem do que eu estou falando. Passou em horário nobre, em rede nacional. É esse aí o Deus de vocês? Está falando para mim e para você. É esse aí o Deus de vocês? Esse aqui, ó. Observa que isso não é de agora. Hoje nós estamos há mais de 2000 anos que Jesus veio. Aqui ainda faltavam uns 1000 e pouco para ele vir. Então isso sempre esteve presente, onde o pecado se multiplicou. Mas observe aqui que o texto está dizendo, está mostrando um caminho para a igreja conseguir reverter essa situação, que não vai ser na discussão do Facebook, que não vai ser na discussão do Instagram, que não vai ser na discussão daquilo que você acha, vai ser resolvido com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, com poder sobre a igreja. Mas para vir o poder, precisa vir o arrependimento. Antes de eu me converter, eu me lembro que nós estávamos para ir a uma festa de carnaval, lá na arena da Unimar, e naquela rua que desce para a arena, ali tem vários bares, né? Que a galera começa a fazer o esquenta aqui em cima, né? Na hora que chega na arena, o pessoal nem lembra mais como chegou lá. E dentro desse tempo, né, um amigo meu conheceu uma garota lá, e aí a parte de trás do posto, tem vários apartamentinhos universitários ali, né? E tem vários deles que não mora ninguém, ficam vazios, da mesma maneira como tem vários terrenos e várias vilelas ali entre esses alojamentos. Quem já foi para aquela região lá, sabe o que eu estou falando. E aí, meu amigo disse assim para nós: ó, eu vou descer aqui com ela, daqui a pouco eu subo. E ele desce, a gente estava lá, depois ele chega, a gente vai para o show, para a festa. Passado uns 20 ou 30 dias, ele chega desesperado, e ele fala assim: mano, você lembra aquele dia, aquela menina? Eu falo: lembro. Cara, ela me ligou agora. Aí eu falei: e aí? Mano, ela está grávida, cara, você acredita? Aí eu falei: vixe, e agora? Aí ele falou: cara, que cagada que eu fiz. Só que eu estava pensando que ele estava falando da mulher grávida, né? Cara, ela não é nem daqui de Marília, eu não sei nem o nome dela. Por que é que eu passei o meu número de verdade para ela? Ela nem ia lembrar quem eu era, nem ia saber de onde eu era, mas eu fui e falei para ela de onde eu era e dei o meu número de verdade para ela. Esse é o retrato de quem frequenta uma festa de carnaval. Não, pastor, mas eu gosto só de ficar lá no meio, tudo, eu sou tranquilo. Vocês falam ou eu falo? Melhor ficar quieto, não é verdade? Mas olha que interessante isso. Acontece do nosso lado, e o texto está falando exatamente sobre isso, que o pecado estava impregnado na nação, inclusive nos cristãos. Vocês concordam comigo que o povo de Deus já era convertido, sim ou não? Mas então por que o profeta fala 2 vezes para eles se converterem? E na segunda ele ainda fala: se convertam, mas se convertam de todo o vosso coração. Está falando de um arrependimento genuíno.
A chamada aqui do profeta Joel é para um arrependimento genuíno. Veja que nem os que estavam em lua de mel escapou. Uma chamada forte para o arrependimento. E por que mandou tocar a trombeta? A trombeta está tocando no Brasil e no mundo há algum tempo já. Tem muita gente ouvindo. Acontece que nem todos respondem. John Wesley, ele falava que quanto mais profundo fosse o seu arrependimento, maior seria o avivamento que você iria viver. Jonathan Edwards, ele prega um sermão que ficou muito famoso: pecadores nas mãos de um Deus irado. É difícil entender um cristão que tem mais medo de um assaltante armado do que de um Deus irado. Talvez ele ainda não entendeu com temor o que é a ira de Deus. Observe que o texto diz aqui, chamando a nação para um arrependimento, ele está falando assim: olha, o nosso Deus, ele é tardio em irar-se. O nosso Deus, ele tem uma imensa benignidade, ou seja, ele é longânimo, né? Ele é longânimo, mas o texto não diz em nenhum momento que ele não vai se irar. O texto não diz em nenhum momento que a benignidade dele, né, não vai ter um fim. Mas ele está falando, ainda é tempo de ter um arrependimento genuíno. E ele está ensinando como se arrepender. Se arrepender, nós precisamos aprender a dar nome aos nossos pecados. Observa que o texto está falando assim: você precisa se arrepender do seu mal. Porque eu sei que aqui na nossa igreja não acontece isso, mas tem muitos cristãos que eles falam assim: olha, sabe por que eu não me arrependo? Sabe por que eu não mudo de postura? Porque o Dani, ele é cristão, e olha só a vida que ele leva. Se ele leva essa vida, por que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que mudar? Né? Eu não me arrependo, eu não mudo, né? Porque o Lúcio, vocês já viram o Lúcio? Olha a vida que o Lúcio tem levado. Se ele leva essa vida dentro da igreja, eu não preciso me arrepender, eu não preciso mudar. Mas observe que o texto fala que cada um de nós precisamos nos arrepender do nosso mal. Significa que eu tenho um mal e você tem um mal. O profeta Samuel e Tiago, eles dizem assim, que aqueles que sabem o bem que deve ser feito e não fazem, estes estão em pecado. Porque às vezes quando nós falamos de arrependimento, o cristão, logo ele vai pensar assim: eu não roubo, eu não mato, e eu não traí a minha esposa, logo eu sou um santo. Mas na verdade, o arrependimento meu e seu precisa ser verdadeiro nos detalhes, como o salmista ensina no Salmo 51: Senhor, se ainda em mim há algum caminho torto, se ainda existe em mim algo, por favor, arranque e expurgue de dentro de mim, traga diante dos meus olhos, para que eu possa me arrepender. O que isso significa? Significa assim: Pai, me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu desejei, me perdoa porque eu tive inveja, me perdoa porque eu não perdoei e guardei amargura no meu coração, me perdoa porque eu desejei o mal, me perdoa porque ao invés de eu celebrar o que aquela pessoa estava, eu invejei, e além de invejar, eu ainda critiquei, falei assim: se está acontecendo com ele, certeza que é coisa errada. Sabe, nos pequenos detalhes, me perdoa, porque, Senhor, eu não estou educando os meus filhos no caminho em que eles devem andar, eu estou promovendo eles nos caminhos em que eles querem estar. Me perdoa porque eu não estou sendo um bom esposo para minha mulher, me perdoa porque eu não estou sendo uma boa esposa para o meu marido, me perdoa porque eu não sou um bom pai, me perdoa porque eu não sou uma boa mãe. Observe que aqui o pecado precisa ser verdadeiro,
E nós precisamos dar nome ao nosso pecado. E observe que o texto, ele fala assim, ó: traga os velhinhos, os anciãos, tragam também as crianças que se amamentam ainda no peito da mãe. Por quê? Porque não é porque é velhinho que parou de pecar, e não é porque é pequenininho que também não peca. E é tão interessante porque o texto, na mesma proporção que ele manda se arrepender, ele fala que vai receber o Espírito Santo. Ele começa e ele fala assim, ó: os seus filhos, quando o Espírito Santo vier sobre eles, eles terão visões, e eles vão profetizar. Os velhinhos, quando o Espírito Santo vier sobre eles, eles vão voltar a sonhar. Eles não vão mais ficar esperando acabar a vida, eles não vão mais ficar esperando ali acabar os dias que eles têm, não. Eles, cheios do Espírito Santo, eles vão sonhar. E olha que interessante aqui, às vezes nós vemos, né, sei que não vocês, mas às vezes nós vemos algumas mulheres buscando movimentos de empoderamento feminino, enquanto o Evangelho promete o derramamento do Espírito Santo sobre elas, em um momento em que elas não eram nem contadas. E aqui a profecia é tão forte, que antes do estabelecimento da escravidão e da abolição da escravidão, observa o verso 29, depois que ele fala dos filhos, depois que ele fala das filhas, depois que ele fala dos velhos, depois que ele fala das velhas, depois que ele fala das faixas etárias, observa isso se não é redundante, quem entende de português, ele diz assim: e também eu derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Mas poxa, você concorda comigo que os escravos podem ser jovens, adultos ou velhos, homem e mulher, sim ou não? Então, eles já não estavam contemplados no primeiro texto, porque ele faz questão de frisar, para que não tivesse dúvida de que o Espírito Santo também seria derramado sobre os escravos e as escravas, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Mas observa que antes dele profetizar sobre o Pentecostes, ele fala, assim que, agora mesmo, ele está falando, marque uma data de arrependimento, e ele começa a ensinar como se deve fazer. E aí depois que ele explica como se deve fazer, pegando todo mundo, aí ele fala, depois que vocês fizerem isso, e depois disso, diz o Senhor. Então observa que ele marca um tempo. E por que eu quis começar a série de mensagens como um batismo de arrependimento? Porque no próximo final de semana eu vou ministrar sobre o batismo com o Espírito. Só que o batismo do Espírito, ele vem depois do arrependimento. Arrependimento. Foi num período de carnaval que o Senhor me tirou das trevas. Foi num período de carnaval que eu vi uma juventude ser batizada com o Espírito Santo. Foi num período de carnaval que eu vi as pessoas descendo do ônibus, caindo de joelhos e pedindo perdão pelos seus pecados. Foi num período de carnaval que eu via jovens vindo no altar, pegando do bolso maconha, trouxinha de cocaína, pedra de crack, bala, LSD. Eles pegavam, eles vinham no altar, eles jogavam, e eles se ajoelhavam e começavam a pedir perdão pelos seus pecados. E eu acredito que, se a igreja entender isso, veja, o texto está falando que até os anciãos deveriam se arrepender. O convite é um arrependimento genuíno, profundo, uma chamada muito forte. Como eu disse para vocês, nem os recém-casados escaparam, nem as criancinhas que estavam sendo amamentadas escaparam. Todo mundo vem, ajunta a congregação, santifiquem a congregação, congregai as crianças também. Observa que o convite é para todo mundo, e ele está falando, rasguem o coração de vocês, não rasguem as vestes. Não é para as pessoas verem, é para Jesus ver que o seu coração está sendo derramado. E gente, não adianta a gente ficar aqui
faz de conta. Se o pecado não fosse bom enquanto é praticado, as pessoas não praticavam. As pessoas praticam porque é bom enquanto se pratica. Pastor, mas o salário do pecado é a morte. Tudo bem, mas em nenhum momento deixa de ser bom enquanto você pratica. Então observe que o arrependimento dói. Por quê? Porque é como se estivesse arrancando algo que está cauterizado em você. E às vezes a gente não percebe, mas a gente já está tão acostumado à prática do mal de cada um. Como eu disse, eu tenho o meu mal, você tem o seu, cada um tem o seu aqui, cada um de nós precisa se arrepender desse mal. Mas às vezes está tão cauterizado que a gente já nem percebe mais que é pecado, sabe? Às vezes a gente deixa Deus e vai caminhando distante dele, e aí depois começa a acontecer algumas coisas na nossa vida, e a gente pergunta, por que é que Deus deixou isso acontecer? Que Deus? Aquele que você deixou lá atrás e virou as costas, e falou, a partir daqui é do meu jeito, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu não estou nem aí para nada? Ele ficou lá onde você deixou. Entende? Nós precisamos ter essa clareza, porque quando existe um relacionamento de intimidade, quem é casado aqui ou quem namora, você tem amor por aquela pessoa, logo, você não quer entristecer aquela pessoa. Eu não quero irar aquela pessoa, eu não quero magoar aquela pessoa, eu não quero ter desavença com por quê? Porque é a pessoa que eu amo, eu tenho relacionamento com aquela pessoa. Eu não quero chegar na minha casa e ver a Lari triste. Eu não quero chegar em casa e ver ela irada comigo, porque eu fiz o que ela fica triste. E é a mesma coisa quando nós nos relacionamos com Deus. Nós sabemos aquilo que nós praticamos que desaprova o Senhor, nós sabemos o que ira Ele, nós sabemos o que entristece Ele, nós sabemos o que magoa Ele, nós sabemos o que desagrada Ele, mas está tão distante que você já não se importa mais. E aí, às vezes você se assenta em algumas rodas onde Deus é escarnecido, aonde Deus é zombado, né? Aonde Deus ele é ali colocado ali numa situação, e aí esse Deus de vocês, cadê ele? É isso aí que ele é? Né? Só que você está tão próximo mais da pessoa, que você pensa assim, mesmo que inconsciente, poxa, se eu me posicionar, né? Se eu tentar falar algo aqui agora para o Fernando, né? Ou se eu me levantar da mesa, ele vai ficar triste comigo, ou ele não vai querer mais ser meu amigo, então eu prefiro manter um relacionamento com ele, e o problema é Deus, deixa Deus se magoar para lá. Observe que são nos pequenos detalhes que nós magoamos o Espírito de Deus, são nos pequenos detalhes. E o tempo que você é povo de Deus, o texto deixa muito claro, que não vai te deixar livre da chamada para o arrependimento. Por quê? Porque o que estava sendo prometido aqui era um derramar, era uma anunciação de algo que iria marcar para sempre a história da igreja. Seria um derramar do Espírito de Deus, seria o grande Pentecostes, seria o início da igreja, seria algo que esse povo ainda não tinha dimensão do que eles iriam receber lá na frente, do que a geração ia receber, mas o profeta estava ensinando o que deveria ser feito antes disso acontecer, um arrependimento profundo. Não importa a sua patente, não importa se você lidera, não importa se você é ministro, não importa se você é jovem, não importa se você é velhinho, não, chamem todos eles, para que eles possam converter o coração, de todo o coração, ao vosso Senhor. Observe que esse é o convite, e quando isso acontece, é automático o texto diz, e depois disso, depois do quê? Depois do arrependimento genuíno,
diz o Senhor, veja que quem vai derramar é Ele, não sou eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Observa que Ele está trazendo uma promessa, mas é uma promessa condicionada, e depois disso, diz o Senhor, a trombeta está tocando, um convite ao arrependimento, para que a gente possa receber um derramar do Espírito sem precedentes. Pastor, mas eu sou cristão há tanto tempo. Não tem problema, os velhinhos tiveram que vir tudo. E o que eu vi ao longo desses 15 anos de ministério, algumas vezes, o Espírito Santo de Deus visitando algumas igrejas, algumas cidades, e o que acontece com aquelas pessoas e com aquela cidade, através daquelas pessoas, depois que elas são visitadas com o poder de Deus, é inexplicável. Não dá para explicar, não dá para justificar, não dá para tentar argumentar. Por quê? Porque eles estão sendo movidos pelo próprio Espírito de Deus. Tem algo que eu peço para Deus sempre, falo: Deus, todas as vezes que o Senhor for derramar o seu Espírito, me fala onde, porque às vezes a gente quer escolher o lugar, né? A gente escolhe, né? Não, se Deus for derramar o Espírito Santo dele, tem que ser na minha vida, porque se não for na minha vida, não vai começar nada aqui, né? Como se quase que eu fosse a quarta pessoa da Trindade, né? Mas não é assim. É o que? Deus, eu quero estar presente, eu quero receber. E como o salmista diz: se ainda existe em mim algum caminho torto, algo que te desagrade, algo que talvez eu nem perceba mais que é pecado, traga diante dos meus olhos, para que eu possa me arrepender. Enquanto a equipe de louvor sobe, como eu disse, é um convite ao batismo de arrependimento. E não só hoje, mas eu acredito que nesses próximos dias, lá na sua célula, você pode refletir sobre a sua conduta. Deus, qual é o mal que existe em mim? Qual é o mal que eu preciso me arrepender? O que está em mim ainda que te desagrada? Traz diante dos meus olhos para que eu possa me arrepender. E quando for se arrepender, se arrependa. O texto ensina como. Rasga o coração, chora, pranteie, se converta de todo o seu coração. Pastor, eu sou convertido já. O convite aqui não era para os que não eram cristãos, não era para quem não era povo de Deus. O convite aqui era para o povo de Deus. O profeta sendo usado por Deus, pedindo para o povo de Deus se converter a Deus de todo o coração. Então a trombeta toca para nós, povo de Deus. Por quê? Porque quando começar a acontecer isso, esse aí que é o Deus de vocês? Não, meu Deus é esse aqui. E aí as pessoas experimentam pecadores nas mãos de um Deus irado. A história diz que as pessoas, enquanto Jonathan Edwards ministrava, tinham a sensação que o chão debaixo delas se abria e elas iam direto para o inferno. Elas se agarravam umas nas outras, nas poltronas, nas cadeiras, tamanho o desespero. Nós precisamos entender que eu e você precisamos nos arrepender, porque veja bem, não é o diabo, não é a política, não é a perseguição, não é a sua classe social, não é o seu sobrenome, nada disso impede o derramar do Espírito sobre você.
só o pecado. E esse, quando arrependido e confessado genuinamente, como se tivesse um muro que o pecado constrói, mas quando a gente se arrepende genuinamente, é como se o Espírito Santo derrubasse esse muro, e o caminho do céu para você ficasse totalmente livre, e o Espírito Santo começava a vir sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Então observe que o batismo com o Espírito, ele é individual, porque o arrependimento também é individual. Também é individual. Eu acredito que hoje o Senhor nos chama para um arrependimento profundo e genuíno, sabe? De uma maneira que você ainda não se arrependeu, não só das grandes coisas, das pequenas também, sabe? Às vezes eu, como líder, preciso vigiar o meu coração, porque o líder, ele vê as pessoas indo para o abismo, ele fala assim: ei, tem um abismo aí, cuidado. Mas quando não tem mais paixão e amor, você fala: é ele que vai cair mesmo, não sou eu, deixa cair. Sabe, quando falta compaixão, o profeta aqui, por mais que a mensagem dele é dura, ele tá mostrando misericórdia. Ele fala assim: olha, se arrependa, converta de todo o seu coração, porque o nosso Deus é compassivo, ele tem uma imensa benignidade, ele é tardio em irar-se. Quem sabe você se arrependendo do seu mal, ele não volte os olhos para você. Arrependimento. O que falta para a igreja brasileira, para a igreja mundial, gente, de verdade, não é mais tecnologia, não é mais tráfego pago, não é mais TikTok, não é mais estratégia, não é mais louvor, não é mais microfone, não, é arrependimento, para poder ter mais Espírito, mais derramar do Espírito. Olha, o Evangelho foi estabelecido assim. João Batista, ele anunciando Cristo, ele falava assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Só que aí Jesus vem e ele diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, não existe evangelho sem arrependimento. O primeiro passo do homem em direção a Deus é o arrependimento. Não, pastor, eu tenho fé, mas a Bíblia não manda você ter fé primeiro. Ela fala assim: arrependam-se e credes no evangelho. Então, arrependimento primeiro, você crê depois. Primeiro você se arrepende. Arrependam-se e credes no evangelho. Então, nós precisamos nos arrepender, para que a gente não fique no raso, para que a gente não fique só nos ajuntamentos. Eu aprendi no meio de uma multidão de 5.000 pessoas, perdido, um menino ainda, lá em Marília, no ginásio da Unimar, que uma multidão não era uma igreja. A igreja precisa se arrepender e se dobrar diante de Cristo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa ser visitado de uma maneira avassaladora pelo poder de Deus. Eu acredito que essa semana, esses 7 dias, são 7 dias de arrependimento, arrependimento genuíno, arrependimento individual, um arrependimento de todos, para que na próxima semana, e depois disso, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero convidar você que entendeu e escutou o som da trombeta, você que quer se arrepender dos seus pecados, como eu quero, se você pudesse colocar de pé no seu lugar e vir aqui à frente.